a gente vê a parte de aromática. Então, provavelmente, na outra semana, que fica na semana da... Ver aqui. Provavelmente dia 11, né? Estava previsto dia 6, dia 7, né? Dia 6. Estava previsto, mas eu acho que vai ficar para o dia 11, tá? A nossa prova. Termina lá. Então, vamos apresentar aqui. Eu vou deixar dessa forma a apresentação, porque tem ficado travando o tempo todo, né? Então, eu sempre tenho que voltar. Quando eu coloco em modo apresentação, tem ficado sempre travando. Vocês, de vez em quando, vocês reclamam, eu tenho que estar voltando, ok? Então, eu vou deixar assim mesmo, qualquer coisa que vocês quiserem. Mas não vendo direitinho, dá para ver o slide direitinho, vocês querem que eu aumente um pouco, é porque se aumenta muito aí fica pequeno, tá? Bom, então vamos ir. De qualquer forma, eu vou colocar em modo apresentação, que qualquer coisa vocês avisam, certo? Bom, então hoje nós vamos começar as reações orgânicas, tá? Então, numa reação, estão envolvidos reagentes formando produtos, tá? Nas reações não há criação e nem destruição de átomos ou moléculas. Então, nós vamos falar, durante o curso, nós vamos falar de reações de adição, de substituição, de oxidação e de eliminação. Só que hoje, né, nessa parte de alcenos e alcinos, nós vamos dar uma trabalhada, nós vamos conversar um pouco sobre reações de adição. E depois, reação de oxidação, tá? Então, a reação de adição, essas reações acontecem com compostos insaturados, como são os alcenos e os alcinos. Ok? A dupla, ou a tripla, nesse... Então, vou deixar dessa forma mesmo. Tá? Reação de... Bom, reação de adição. Tá vendo? Exatamente. Envolvendo alcenos e alcinos, né? São os compostos insaturados que nós vimos. A dupla ou a tripla ligação é rompida. Na verdade, a ligação pica é rompida. Tá? Ocorre a entrada de átomos ou grupos de átomos nos carbonos que participam da insaturação. Então, é naquela região que tem a insaturação, ou no C dupla C, ou no C tripla C. Tá? Então, tá aí um exemplo genérico. Então, vai quebrar a ligação pi e vão formar duas ligações sigma, né? Então, na reação de um alceno com, aqui seria o substrato, com um reagente AB, então quebra a ligação π, que é a ligação mais fraca, né? Quando quebra essa ligação, entra uma parte, um átomo ou um grupo de átomos, num dos carbonos da dupla ligação, e o outro no outro carbono da dupla ligação. A mesma coisa acontece nos alcinos, tá? Aqui, se a gente tratar só de um mol desse composto, então vai entrar, quer quebrar uma ligação π, né, formando também duas ligações sigma. Mais um mol quebra outra ligação π e entra também do mesmo jeito que o exemplo anterior, tá? Nas reações de substituição, nós vamos só falar sobre elas agora, mas a gente vai trabalhar mesmo as reações de substituição quando a gente for trabalhar com compostos aromáticos. Então, na reação de substituição, acontece quando um átomo ou grupos de átomos, né? Ligantes da cadeia carbonílica são substituídos por um átomo ou grupo de átomos, tá? Está aqui uma reação genérica, em que você tem o composto de carbono, e aqui tem o reagente, então esse A, que seria um átomo ou um grupo de átomos, seria substituído por um átomo ou grupo de átomos do reagente, certo?
estão dando um produto de substituição. A é substituído por E, por B. Essas reações de substituição, normalmente, elas acontecem essencialmente com alcanos, como nós já vimos na nitração, na halogenação, na sulfonação, que a gente viu nos compostos, nos alcanos. Né? Então, ali ocorriam reações de substituição. Tá? Nos compostos aromáticos é que a gente vai ver bastante a reação de substituição, exatamente a reação característica dos compostos aromáticos. Tá? E com aletos orgânicos, que também a gente, quando dê a parte de aletos, aí a gente fala de algumas reações. A reação de eliminação é o contrário da reação de adição, tá? Na reação de eliminação, o ligante de carbono é eliminado da molécula, tá? Então, essa reação é o contrário da reação de adição. Então, essa daqui a gente vai ver mais na frente com aletos de alquila, tá? E com álcools também. Então, a eliminação de hidrogênio, podemos ter a eliminação de halogênio hidreto, e eliminação de água. São alguns das reações de eliminação que nós vamos ver. Então, quando nós vamos trabalhar, quando a gente estiver trabalhando com álcool, tá? E as reações de oxidação, que de geral é uma reação de oxirredução, né? Normalmente a gente utiliza um agente oxidante e os compostos orgânicos, quando aqui ocorre uma reação de oxidação, alguém perde elétron e alguém ganha elétron, certo? Então, uma reação em que ocorre ganho e perda de elétrons, tá? Então, nos compostos orgânicos, a reação de oxidação, ela ocorre com entrada de oxigênio ou com saída de hidrogênio na molécula. Na verdade, a oxidação, a gente fala do carbono e a gente fala de perda ou ganho de elétrons em relação ao carbono. Então, a gente fala de perda de densidade de elétron, ou ganho de densidade de elétron, tá? Não, os principais tipos são oxidação de alcenos e alcinos, que é o que nós vamos ver mais na frente, e oxidação de álcools, que a gente também vai ver quando a gente vê álcools, tá? Então, vamos falar das reações de adição. Os alcenos, aqui nessa região C dupla C, tá? É uma região rica em elétrons. Por quê? Porque ele tem uma densidade de elétron alta, porque ele tem elétrons sigma e elétrons pi. Os elétrons pi, eles quebram mais fácil, né? São ligações mais fracas. Então, eles quebram e formam duas ligações sigma, né, envolver duas ligações sigma, uma no carbono da dupla e outra ligação sigma no outro carbono da dupla. Bom, como é uma região rica em elétron, quem é o reagente que deve atacar, que vai entrar aí? Alguém que gosta de elétron, né? Então, é o que nós chamamos de eletrófilo. Eletrófilo é uma espécie que gosta de elétron. Tá? Então, como essa região é a região rica em elétron, ele vai ser atacado por um eletrófilo, quer dizer, alguém que gosta, uma espécie que gosta de elétron. Tá? Então, por isso que acontece, por isso que a reação característica dos compostos dos alcenos e dos alcinos é a adição eletrofílica. Por quê? Porque vai quebrar a ligação pi, vai formar isso aqui, esse vai ser adicionado aqui, é uma reação de adição com uma formação de ligações sigma, e esse reagente, que ele vai entrar nessa região, que é exatamente a região rica, então ele gosta de elétrons, então ele ataca a região que é rica em elétrons, certo? Então ele é chamado de reagente eletrofílico. Bom, então essas reações ocorrem com diversos grupos, né? Essas reações de adição. A dupla ligação e a tripla ligação também, né? Então, normalmente as reações que a gente faz é reação de hidrogenação,
reação com H2, com HX, com água, com ácido sulfúrico e com X2. X2 é halogênio, então F2, Cl2, Br2 e 2, certo? Então, esse X é halogênio, tá aqui, ó. Esse X é o halogênio, então seria X2, né? Reação com H2, reação com HX, HX, onde esse X é halogênio, então seria HCl, HBr, HF, HI, certo? Então, são esses os reagentes que vão ser utilizados para reagir com os alcenos, tá? Ácido sulfúrico, então, esses reagentes, quem primeiro ataca é exatamente o hidrogênio, né? Normalmente, o hidrogênio, a gente vai ver mais na frente, ataca e forma um íon carbônico. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Desculpe. A hidrogenação de alceno ocorre quando o alceno está na presença de H2, tendo como catalisador paládio, platino, rôdio, ou níquel também acontece, né? Então, essa reação, quando você tem alceno reagindo com H2, a gente utiliza catalisador para poder quebrar essa ligação e formar alcanos. Então, quebra a ligação e dois hidrogênios entram formando as ligações sigma, como está aqui representado. Então, aqui tinha uma dupla, então quebra a ligação π, forma uma ligação sigma com um hidrogênio e uma ligação sigma com o outro hidrogênio, tá? Então, as ligações nos produtos são mais fortes que as ligações nos reagentes, porque aqui só tem ligação sigma, aqui tem ligação π, tá? Então, duas ligações sigma são formadas e uma ligação π é quebrada. Então, ocorre a liberação de energia, tá? Então, essa reação, na ausência de catalisador, ela ocorre muito lento. Tá? Então, a presença é exatamente para acelerar a reação, né? Baixar a barreira de ativação, diminuir a barreira de ativação e o hidrogênio reagir. Essa reação ocorre, o hidrogênio ele fica na superfície do catalisador e, a partir daí ele quebra a ligação π, tá? A hidrogenação não catalisada é um processo muito lento, né? Quando é catalisada, ocorre rápida e ocorre realizada até a temperatura ambiente, né? De maneira que é o seguinte, você tem um alceno, que é um composto insaturado porque tem uma dupla ligação. Então, esse hidrogênio vai quebrar essa ligação π e vai entrar um hidrogênio nesse carbono da dupla e outro hidrogênio nesse carbono da dupla. Por isso que a gente vai ficar CH3, 2, nesse carbono da dupla entra um hidrogênio e nesse outro carbono da dupla entra outro hidrogênio. Então, vai ficar CH2, CH3. Então, entra um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui. Tá claro? Tá claro, gente? Bom, então, se você tem um ciclo aqui, que você tem uma dupla ligação aqui, tá? Então, vai quebrar essa ligação aqui, vai formar, esse ciclo vai formar CH3 e hidrogênio, tá? Porque vai entrar um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui. Certo? Isso na presença do catalisador. Bom, aí você tem uma adição de um composto apolar, tá? Só que a maioria da adição à alcena ocorre com reagentes polares, tá? O reagente que ataca o alceno é polar ou fracamente polarizável, tá? Então, quando a gente adiciona X2, ele é polarizável, né? Com a presença a gente fala mais na frente, tá? Então, quando a gente tem aleto de hidrogênio, quando a gente adiciona HX aos senos, né?
em determinado solvente, então o que é que acontece? Entra do mesmo jeito, vai quebrar a ligação π, tá? Então, esse composto, ele é polar, né? Esse par de elétrons da ligação HX, ele está mais próximo do halogênio, tá? De maneira que vai formar um polo negativo e um polo positivo, certo? Então, essa é a adição de um reagente polar, tá? Então, vai quebrar, o hidrogênio vai entrar num carbono e o X vai entrar no outro carbono. Nós estamos mostrando aqui a polaridade dessa ligação, porque mais na frente essa polaridade vai ser importante e a gente vai mostrar, tá? Então, quando você tem, por exemplo, esse composto, né? É um composto cis, um composto simétrico, essa dupla ligação, você tem CH2, CH3 aqui, hidrogênio, e esse outro carbono da dupla, ele tem CH2 e CH3, tá? Então, vai entrar hidrogênio, vai quebrar a ligação π, vai entrar um hidrogênio, formando uma ligação sigma com este carbono da dupla, e vai entrar um bromo com esse, ligado a esse outro carbono da dupla ligação. Então, vai entrar o hidrogênio num carbono da dupla e o bromo no outro carbono, de maneira que você vai ficar CH3, CH2, C, H2, que vai entrar o hidrogênio aqui, tá? Então, é o que está mostrado aqui, CH3, CH2, CH2, tá? Porque entrou um hidrogênio aqui. Depois vai ficar aqui também CH2, tá? Então, é o CH, porque vai entrar o bromo, né? Então, você tem CH, CH2, CH3, tá? E o bromo vai entrar nesse carbono da dupla, tá? Bom, eles, a, a, os compostos, né? Os haletos de hidrogênio, eles têm essa reatividade, tá? Essa ordem de reatividade. O HF é o menos reativo, né? Então, geralmente a gente usa mais esses outros. O HF a gente nunca utiliza. Então, a ordem de reatividade desses haletos, né? Isso significa que isso mostra que esses daqui que são mais reativos é porque eles têm mais habilidade para doar o H+, né? Essa ligação HB, HI, HCl, ele vai quebrar, o hidrogênio vai sair na forma de H+, e vai ficar Cl-. No caso do HF, o flúor, como ele é muito eletronegativo, então ele segura, ele não tem tendência a doar, tá? Então, isso daqui, a ordem de reatividade dos haletos reflete sua habilidade de doar o próton, tá? Bom, existe aqui um mecanismo geral, de maneira que você tem aqui a dupla ligação, como aqui é um reagente polar, e aqui você tem um par de elétrons aqui, então vai quebrar essa ligação, essa é uma ligação polar, então a tendência é o quê? O halogênio, ele puxa o par de elétrons para próximo dele. Então, essa ligação se rompe como H mais e X menos, porque o halogênio ele tem tendência a levar. Então, esse hidrogênio é o eletrófilo, porque é ele que recebe, ataca essa região daqui, ó. Então, o par de elétrons daqui, ele quer, essa ligação ele se quebra e forma uma ligação. Então, usa o par de elétrons, vai servir para formar a ligação com o hidrogênio, porque o elétron da ligação hidrogênio, halogênio, ele vai ficar com o halogênio, tá? Então, a quebra é dessa forma, certo? Está aqui a setinha. O par de elétrons é usado para formar a ligação sigma com hidrogênio, e aqui o par de elétrons dessa ligação vai ficar com o halogênio. Então, vai formar esse halogênio, ele vai ficar com 2, 4, 6, 8 elétrons. Ele vai ficar com esse par de elétrons daqui. Então, ele vai ficar com os 8 elétrons, então ele vai adquirir uma carga negativa. Porque ele, com 7 elétrons na última camada, ele é neutro, mas como ele leva o par de elétrons da ligação HX, então ele vai ficar como ânion. E
Como quebra a ligação π, quer dizer, esse par de elétrons da ligação π vai ser usado para se ligar com esse hidrogênio, que é positivo, tá? Então, essa é a primeira etapa. Então, quem entra primeiro é o hidrogênio, forma a ligação π, e forma esse carbocátio. O que é carbocátio? Carbocátio é porque quando esse par de elétrons daqui dessa ligação dupla, carbono-carbono, é usado para formar a ligação com hidrogênio, o que é que acontece? Esse carbono aqui vai ficar deficiente, porque ele vai ficar com quantas ligações? Duas e uma, três. Mas ele forma quatro ligações. Mas esse carbono, ele usou o par de elétrons para se ligar com o hidrogênio. Estou falando assim, mas poderia ser esse hidrogênio aqui e a carga positiva aqui não ia fazer diferença, porque aqui nós estamos tratando de um alceno simétrico. Você veja que o número de grupo que está ligado a esse carbono é o mesmo grupo alquilo que está ligado a esse carbono. O mecanismo é esse, então. Ocorre levando à formação de um carbocátio e um ânion. Então, numa segunda etapa, né, esse ânion ele vem neutralizar essa carga aqui, o que está representado aqui, certo? Então, esse ânion vem, se liga com esse carbocátio, com esse carbono que tem carga positiva, neutralizando a carga do carbono. Então, ele tem carga negativa e o carbono tem carga positiva. Então, ele forma a ligação com o halogênio e neutraliza a carga, porque ele pega o par de elétrons dele e se liga com o carbono. Então, forma uma ligação, duas ligações sigma. Uma com o carbono com o hidrogênio e uma ligação carbono com o halogênio. Tá claro, gente? Bom, então veja o seguinte. Bom, quando a gente tem um halogênio, um alceno simétrico, então o hidrogênio, a primeira etapa é do hidrogênio, tá? Então, o hidrogênio vai entrar num dos carbonos da dupla ligação, certo? Então, e depois aqui entra o halogênio. Então, veja o seguinte, quando a gente tem um alceno assimétrico, o que é que eu estou dizendo? Que os grupos que estão ligados a esse carbono não são iguais aos grupos que estão ligados a esse, tá? Então, nós dizemos que esse alceno é um alceno assimétrico. Tá claro? O que é alceno assimétrico? Simétrico é assimétrico. Então, os grupos que estão ligados aqui. Então, o que é que acontece? A primeira etapa é o quê? É quebrar a ligação π e entrar o hidrogênio. Não é isso? Então, nesse caso aqui, existem duas possibilidades. Esse hidrogênio pode entrar nesse carbono, formar uma carga positiva aqui, e depois o halogênio vir e entrar aqui. Então, vai formar esse composto. Tá? Entrou o hidrogênio aqui e entrou o halogênio aqui. Vai formar esse composto. Certo? Ou existe a possibilidade desse hidrogênio entrar nesse carbono e esse halogênio entrar nesse carbono. Então, esse é o produto formado, se entrar dessa forma. Então, existem essas duas possibilidades. Ele entrar nesse carbono ou nesse carbono. Diga. Nós vamos falar exatamente disso. Eu estou mostrando aí as duas possibilidades, certo? Então, existem duas possibilidades. Mas aqui, tá, já está mostrado, certo? Que esse é o produto que se forma. Tá? Então, na prática, né, já o que se verifica é que apenas um produto é obtido. Pode até formar um percentual muito pequeno do outro, tá? Mas preferencialmente, né, esse é o produto majoritário. Nós vamos falar mais na frente, tá? Então,
Na adição de HX a um alceno assimétrico, o átomo de hidrogênio se ligará ao carbono da dupla ligação mais hidrogenado. O que significa isso? O hidrogênio é quem entra primeiro, não é? O hidrogênio é quem entra primeiro. Então, ele vai entrar no carbono da dupla que tem mais hidrogênio. Então, esse daqui é o que tem mais hidrogênio. Tem 2 hidrogênios ligados ao carbono. Certo? E esse só tem um. Então, o hidrogênio vai entrar nesse carbono que é mais hidrogenado. É isso que está dizendo. Na adição de HX a um alceno assimétrico, o átomo de hidrogênio se ligará ao carbono da dupla mais hidrogenada. Na verdade, ele é que é o eletrófilo. Ele é que vai receber que vai atacar a ligação π, né? Vai quebrar a ligação π e vai se ligar primeiro, tá? Então, se ele se liga ao carbono mais hidrogenado, o halogênio vai se ligar ao outro carbono menos hidrogenado. Então, esse é o produto majoritário. Existem as duas possibilidades, só que esse, na prática, o que se verifica é que esse é o produto majoritário. Alguma dúvida? Não, professor. Bom, nós vamos trabalhar exatamente isso. O que se verifica? Existem duas possibilidades. Você tem o carbono 1 e o carbono 2, né? Você veja, tem grupo R aqui, grupo R, esse R é grupo alquila. É um CH3, um CH2, CH3, bom, um propil, um isopropil, o que seja, tá? Então, esse daqui é um grupo alquila. Um grupo alquila qualquer. Nesse carbono tem 2 hidrogênios. Então, existe a possibilidade. Quem vai entrar primeiro? H+, porque lá a reação, veja, está polarizado como H+, e X-, né? A polarização, aqui a gente falou aqui na frente, olha. H+ e X-. Então, essa é uma ligação polar. Como o halogênio mais eletronegativo, a tendência é pegar esse par de elétrons para cá. Certo? Então, o hidrogênio é que vai entrar primeiro, o H+. Então, aquela ligação da X se quebra pela presença do alceno, né, da ligação π. Então, o que acontece? Esse hidrogênio ele pode entrar nesse carbono 1 ou no 2. Se ele entrar no carbono 1, ele entra no carbono 1 e esse carbono aqui, esse carbono 2, vai ficar com a carga positiva, não é? Como está lá no mecanismo. Esse é o carbocato formado. Então, o ânion Br- vai agora neutralizar a carga do íon carbono. Então, vai se ligar com o carbono, formando uma ligação sigma. Então, vai entrar o quê? Hidrogênio e bromo. Tá? Então, a reação é com HBr. Certo? Então, o hidrogênio entra primeiro, depois o bromo. Então, existe essa possibilidade se ele atacar o carbono 1. Tá? Então, forma esse carbocátion. E se ele atacar o carbono 2, o que acontece? Ele entra aqui, então, esse carbono é que vai ficar positivo. Então, esse é o carbocátion formado se o hidrogênio atacar esse carbono 2. Então, atacar esse carbono 2, o Br- vem e neutraliza a carga desse íon carbono. Íon carbônio, viu, gente? Está aqui, análise da estrutura dos carbônios, tá? Os dois possíveis caminhos. Bom, como vocês estão vendo aqui, esse íon carbônio é mais estável que esse íon carbônio. Esse íon carbônio é o íon carbônio terciário, está ligado a carbono, carbono e carbono, tá? Então, esse íon carbônio, ele é mais estável do que esse íon carbônio aqui, que é um carbono primário, ele só está ligado a um carbono, o carbono primário. O carbono terciário está ligado a 3 carbonos. Então, o íon carbônio terciário,
ele é mais estável do que o íon carbônio secundário, que é mais estável do que o íon carbônio primário, certo? E essa estabilização está exatamente por conta do efeito indutivo desses grupos que estão ligados a esse carbono. O que eu digo? Estabilização. Essa carga está em cima do carbono, tá? Então, se existirem grupos ligados a esse carbono que diminua a intensidade dessa carga positiva em cima desse carbono, esse carbono vai ser mais estável, esse íon carbônio. E o que acontece? Quando tem esse carbono terciário, ele tem esse grupo R ligado aí, e tem esse grupo R, né? E tem esse grupo R. Aqui é um grupo R, é um grupo metila. Então, o que é que acontece? Esse carbono, ele polariza essa ligação, ele puxa esse par de elétrons para próximo dele, puxa esse par de elétrons para próximo dele e puxa desse carbono também. Então, esses três grupos, eles exercem o efeito indutivo de doação de elétrons para esse carbono. Então, essa carga vai ficar distribuída, vai ficar minimizada, não vai ficar uma carga positiva concentrada num só ponto, tá? Então, essa carga vai ser atenuada pelo efeito indutivo desses grupos aqui, de doação, pelo efeito de doação desses de elétrons das ligações carbono, 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 tá? Nesse outro íon carbônio, o íon carbônio primário, então só tem esse grupo R para carbono, então aqui vai ficar uma carga mais forte, então é mais instável. Instável, certo? Quer dizer, menos estável, tá? Então, o que acontece? Na adição de HX, quer dizer, nesse caso aqui, HBr, a arseno, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Por que ele entra no carbono mais hidrogenado? Porque ele entrando no carbono mais hidrogenado, que é esse carbono 1, ele vai formar um íon carbônio mais estável. Então, a tendência é reagir mais rápido. Então, ele forma esse íon carbônio que é mais estável, tá? Então, ele forma com mais facilidade. Ele vai formar um intermediário que é mais estável, tá? E quer dizer, que suporta melhor essa carga positiva. Aí o Br-, ele vem e ataca e forma uma ligação sigma com esse carbono, neutraliza a carga daí. Então, é favorecido esse mecanismo. Então, esse daqui é o produto majoritário porque forma esse íon carbono de preferência, porque ele é mais estável. É o íon carbono terciário, tá? Então, o íon carbono terciário é mais estável do que o íon carbono secundário, que é mais estável que o íon carbono primário. Tá claro? Então, ele, se é mais estável, ele se forma com mais facilidade, né? Forma mais rápido isso. Então, ele forma esse íon carbono que é mais estável, para depois vir o bromo e ligar aqui com ele. E, com isso, neutralizar a carga positiva. Então, por isso que esse é o produto majoritário, tá? Esse é o produto majoritário. Então, na adição de HX, né? HBr, HCl, HI, né? A dupla ligação de arseno, o hidrogênio entra no, isso considerando o arseno assimétrico, tá? Então, o hidrogênio, o H+, entra no carbono mais hidrogenado. O que é o carbono mais hidrogenado? É aquele que tem mais hidrogênio ligado a ele, tá? Então, por isso, o carbono 1 é o carbono mais hidrogenado, tá? O outro nem hidrogênio tem, porque tem dois grupos substituintes. Ok? Então, tá aqui. Então, forma, no caso aí, forma esse íon carbono terciário e esse íon carbono primário. O íon carbono primário é mais instável, certo? Então, o terciário é mais estável do que o secundário, que é mais estável do que o primário, tá? Tá aqui dizendo.
o íon carbono terciário, por ser mais estável, terá menor energia, tá? Menor energia, então ele vai formar mais facilidade, tá? A energia do estado de transição da sua etapa de formação é menor, tá? Então ele forma mais rápido. Que, se ele forma mais rápido, porque baixa a barreira de energia, né? A energia do estado de transição, então ele forma com mais facilidade. Então, forma o íon carbono terciário, que depois recebe o ataque do Br-, tá? Isso que nós chamamos de regra de Markovnikov. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Essa é a regra de Markovnikov, tá? Então, na adição iônica, né? Porque é uma adição iônica ali, entre H+, e depois X-, de um reagente assimétrico a uma dupla ligação, a parte positiva do reagente se ligará ao átomo de carbono da dupla, de modo a formar o intermediário, e o carbono mais estável. Certo? Bom, um outro reagente que a gente pode. Um outro reagente que a gente usa para reagir com alceno é o ácido sulfúrico concentrado, tá? Então, o ácido sulfúrico concentrado, quando reage com o alceno, ele forma sulfatos ácidos de alquila, tá? Então, o ácido sulfúrico, a gente está mostrando aqui, ele é polarizado aqui, nessa ligação HO, tá? Então, essa é uma ligação polar, levando, ele libera H+, e forma uma carga negativa em cima desse oxigênio. Então, vai entrar hidrogênio ligado ao carbono e o grupo OSO3H vai ficar ligado ao outro carbono. Quem se liga é o oxigênio, viu, gente? Porque a polarização é aqui. A quebra da ligação é entre esse hidrogênio e esse oxigênio. Então, quem se liga ao carbono da dupla é o oxigênio. Então, é o SO3H, do ácido sulfúrico. Tá? Então, liga hidrogênio do ácido sulfúrico e o SO3H se liga ao outro carbono por ligação sigma. Quando a gente trata isso daqui com água e calor, certo? Então, a gente forma o álcool, tá? Esse produto formado, esse álcool formado, né? O grupo OH vai entrar no lugar do que está o SO3H, tá? Então, sai, refaz o H2SO4 e fica OH, tá? Porque o SO3H sai como H+. A água, em calor, submetida a calor, a gente faz um refluxo, né? Então, aí o hidrogênio daqui neutraliza, quebra essa ligação, sai esse ânion, OSO3H-, então, com o hidrogênio da água, vai ficar H2SO4. E o OH vai ficar ligado aqui, ó. Então, vai formar o álcool. Essa reação segue também a regra de Markovnikov, certo? Então, se esse é o seno, então o hidrogênio entra no carbono mais hidrogênio.
Vai entrar um hidrogênio aqui, vou botar aqui, porque aí é simétrico, tá? E vai entrar aqui o SO3H. Aqui a ligação. Então, vai quebrar a ligação π, vai formar uma ligação aqui com hidrogênio. E vai formar uma ligação aqui com a outra parte do ácido sulfúrico, com oxigênio, tá? Quando a gente trata esse composto aqui com água, se fizer um aquecimento, então vai sair esse grupo aqui, tá? Vai sair esse grupo e vai ficar esse hidrogênio aqui, vai refazer o H2SO4, vai sair esse grupo e entra o OH. Então, vai formar esse álcool aqui. No lugar daqui, vou deixar. O hidrogênio, certo? Vem o hidrogênio, são dois, SO4. Ok? E o hidrogênio da água vem neutralizar. Certo? CH2, CH2. Fizer essa reação, significa que o quê? O hidrogênio vai entrar agora no carbono mais hidrogenado. Então, vai entrar nesse carbono daqui, certo? Então, vai entrar aqui. Vou colocar aqui, eu vou colocar o CH3 desse lado de cá, tá? Vou pegar o CH3 e CH2 aqui. Então, vai ficar CH, CH3, exatamente essa parte daqui. Tá? Então, esse carbono aqui é que vai ficar ligada o OSO3H. Tá? Então, porque o hidrogênio entra no carbono
mais hidrogenado, que é esse daqui, que é isso que eu estou vendo aqui. Alô? Certo? Você faz um aquecimento, então sai esse grupo e fica o oxigênio da água, tá? Então, ele vai ficar ligado, esse hidrogênio, esse aqui, já não é mais CH, ele é CH3. Então, esse álcool aqui, como está, esse grupo OH, como está ligado a um carbono secundário, então ele é um álcool secundário. Então, somente quando parte de CH2 e CH2 é que forma um álcool primário. A partir daí, se essa dupla ligação, se tiverem outros grupos ligados ao carbono, então ele não forma álcool primário. Tá claro? Por quê? Bom, então, vou tirar aqui. A adição de um reagente polar, né, a adição iônica aos senos, ele segue a regra de Markovnikov. Então, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Tá? Então, da mesma forma, você H o H4 segue a regra de Markovnikov. Tá? A adição de H2O4 leva a ação de álcool quando a gente pega o hidroácido, o sulfato ácido, é quando a gente trata ele com calor, água e calor, a gente faz um refluxo, então a gente obtém o álcool. Necessita de um catalisador. Então, a gente usa um ácido diluído, tá? Então, a gente adiciona H2SO4, mas é uma solução diluída de ácido, porque isso aí vai servir apenas para catalisar, tá? É diferente do anterior. Aqui, a reação com H2SO4 ocorre com ácido sulfúrico concentrado.